Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, gravando a edição de número 621 do canal, mais precisamente às 2h22 da tarde do horário oficial de Brasília. Vamos que tem assunto, começar com a nossa Fórmula 1, que tem o Grande Prêmio do Catar nesse final de semana com a sprint. E se Max Verstappen fizer 3 míseros pontinhos na sprint, um sexto lugar, possivelmente dá para fazer de ré com a Red Bull lá no Catar, o Max conseguirá então o seu terceiro título consecutivo, triconsecutivo. Poucos pilotos conseguiram isso na história da Fórmula 1. E o holandês, independente da posição do Pérez, então o Pérez vencendo e o Max em sexto, acabou o campeonato. No sábado, primeira vez desde 1983, quando a corrida principal lá em Kyalami garantiu o título do Nelson Piquet naquela jogada de mestre, né? Fazendo lá a tática do coelho, parando para reabastecer e forçando a quebra da Renault do Alain Prost. E na esteira Catarina, né? Que quem nasce no Catar é catarino. A Pirelli solta os pneus de gama mais dura, os mesmos pneus que foram utilizados lá no Japão e na Inglaterra, ou seja, aquela corridinha de Merlin para Ferrari, né? Como a gente já sabe, a Haas andando lá para trás, não vai chover no Catar. Previsão de temperatura de noite para a prova é de 33 graus, numa pista que eles reformaram as zebras e continua uma zebra aniquiladora de assoalhos. Quem passar reto ou der uma abanada, passar com o centro do carro em cima da parte mais alta da zebra nesse final de semana, vai perder rendimento e bastante. Parece que colocaram dentes de tubarão no lugar das zebras lá no Autódromo de Losail depois da reforma. Foram feitas algumas reformas ali para melhorar a questão de acesso ao pit lane, bastante reforma também em área de escape, né, para poder comportar a alta velocidade dos carros desse ano. E as equipes têm um desafio. Apesar deles terem corrido lá em 2021, eles correram com o carro do regulamento anterior. Tem alguns dados de asfalto, de acerto de mola lá que dá para, né, por causa do simulador, dá para fazer uma extrapolação para o carro desse ano? Até dá, para você levar um acerto base. Agora, com a sprint, faz um treino livre, a classificação para o domingo e sabadão é classificação direto mais a sprint. Ou seja, vai ter gente que não vai dormir. Imagina se o Sargent bate de novo. Aquele mecânico que estava com a mão na testa depois da batida lá na classificação do Japão vai pedir demissão. Ele fala, não, chega, acabou, não quero mais. São 57 voltas, 308,6 quilômetros de extensão da prova. Muita carga nos pneus, de novo, é uma pista feita para moto, ou seja, bastante mudança de direção, com freadas fortes e, obviamente, pneu traseiro e pneu dianteiro daquele jeito, né? Por isso que a Pirelli vai jogar na base da segurança, para evitar aqueles pneus dechapados no final da prova de 2021, que Bottas ficou para trás, que teve gente parando a 2 voltas do final com pneu no arame e tudo mais. A cambagem, menos 2,75, menos 1,5. Para os padrões atuais, né? Tá ótimo, né? De cambagem máxima. Não carece, entre aspas, né? Como a gente diz lá em Minas, não carece demais. Porque é um circuito bem fluido. Então, dá para mexer um pouco ali na altura do carro. É um circuito fluido, dá para mexer na altura do carro. Então, você imagina a Mercedes, né? E ficando lá para trás. Provinha para McLaren, de novo. Fazer primeira fila.
Até porque, né, se for contar as últimas classificações do Pérez, Jesus, Maria José, os três reis magos, o Camelo, a areia do deserto, a estrela guia, todo mundo, tudo junto no pacote. Ainda sobre a Fórmula 1, as categorias de acesso da Fórmula 1, primeiro o Ollie Bearman, que fará estreia dele em treinos livres na Haas em duas oportunidades, no México e nos Estados Unidos. Detalhe que o Bearman nasceu em 2005, no mesmo dia de uma corrida de Fórmula 1. E nesse dia estava no grid o senhor Fernando Alonso em seu 55º Grande Prêmio, ou seja, era a quarta temporada do Alonso. O Bima estava nascendo e o Bima vai entrar no primeiro treino livre no mesmo grid do Alonso, depois de 3 voltas ao mundo de distância percorrida no Fórmula 1, e fará sua estreia na Fórmula 1 com ainda Fernando Alonso no grid. E lá nos lados da McLaren, o Monaco Management Group galfinhou mais um. Dessa vez, depois do Harikawa, que vem lá do programa de testes da Toyota, obviamente, né, a McLaren no futuro, talvez, quiçá, se pá, todavia, buscar a Toyota como fornecedora de motores? Pode ser, até porque nada descartaria, por exemplo, uma montadora investir mais um pouquinho e já pensar alguma coisa a partir de 2026. Então, o Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 3, está no programa de desenvolvimento de pilotos, que tem como diretor Emanuele Pirro, aquele do Grande Prêmio do Canadá que tirou a vitória do Vettel. O Pirro, todo elogios ao Bortoleto. Quem trabalhou com o Bortoleto nas categorias de base só fala bem do profissionalismo do piloto. E ele demonstrou nas pistas este ano um poder mental espetacular, uma maturidade para o estágio da carreira de encher os olhos. Resta saber se vai manter e se vai conseguir a vaguinha lá para frente. O Bortoleto, que era um dos pilotos que entraria ali no programa de testes da Alpine, né? E de novo a McLaren foi lá e dois olhinhos, dois dedinhos no olho da Alpine, tirou o brasileiro do programa de jovens pilotos, que ia ter lá o banco BRP e tudo mais, ainda vai ter, mas sem o Bortoleto dessa forma. Pódio para o Grande Prêmio do Catar. É corridinha. Primeira vitória de Norris, seguido de Max Verstappen numa prova de recuperação e Oscar Piastri na terceira colocação, repetindo o pódio lá do Japão. Não acho que é tipo. Ano passado já não foi um tipo de corrida que o Pérez andou bem. Ficou lá se engalfiando com Mercedes e Ferrari ao longo da prova. Não conseguiu subir as posições que precisava para poder tentar tirar algum ponto lá do Hamilton, que o Hamilton lá em 2021 levou a prova com alguma folga, porque o Verstappen tinha sido punido, mas já tinha na primeira volta já tinha passado 3, 4 carros, então não valeu muito a punição da bandeira amarela na classificação para o Verstappen, né? Ele descontou isso já na primeira volta e depois foi só subindo posições. Quanto à dona Ferrari, oremos, né? E é provinha para o Sainz andar de novo ali em sexto e sétimo, na melhor das hipóteses, porque pneu traseiro é um negócio que gasta lá na pista de Losail. Ok? A gente, confirmação, né, da nossa participação lá no Automobilismo para Principiantes no sábado, logo depois da sprint, e depois no domingo, baixou a quadriculada, a gente entra lá com Sandro Varela e Rogério Elias. Tudo bem? Teremos antes das próximas provas do final de semana, foi confirmado ontem que Mark Marques deixa a Honda e assina com a Gresini para 2024. Cansou. É isso. O resumo da ópera. Mark Marques encheu os picuar sem paciência lá com o ritmo de recuperação da Honda durante a temporada. Uma moto mal nascida. Trouxeram o pessoal do Suzuki, aí teve aqueles probleminha, né? Eu trabalho assim, eu trabalho assado. Não vai.
Já vimos isso acontecer várias vezes em várias outras categorias e não seria diferente. Então, na Gresini vai o Mark Marques, perdão, o Alex é irmão dele. Os dois continuarão na MotoGP ano que vem. E o Marques vai atrás, né? O Mark vai atrás da melhor moto, que é a Ducati hoje. Ah, pode ser que a Yamaha, depois de mexer lá na ciclística da moto, venha pegar com o Quartararo? Pode, vai dar trabalho? Pode dar. A Aprilia vai aprontar das suas no começo da temporada, a KTM também? Vai. Mas o Marques não vai mais brigar pela 10ª posição toda santa prova, né? Eu esperar cair um dilúvio, igual foi lá na Índia, para poder chegar lá na frente. Ou lá no Japão. Para poder chegar lá na frente e conquistar o pódio dele. Mas lá no Japão, né, ele já estava fazendo a despedida. O Banhaia, obviamente, pegou no pulo. E aí só faltava anunciar, porque já fazia pelo menos umas 3 semanas que esse movimento do Marc Marques seria anunciado. Sorte para o espanhol. Merece ter um final de carreira na MotoGP mais digno do que estava tendo junto com a Honda. Brigando por vitória, pelo menos. Não quiçá nem o título mais, mas brigando por vitória, como, por exemplo, 2 temporadas antes de abandonar, o Valentino Rossi estava fazendo. É que a última temporada do Rossi também já chutou o pau da barraca, não queria se quebrar para poder disputar todas as provas. Então, né, distorce a mão um bocado para poder completar sem nenhum risco. E Ducati, né, vai de Morbidelli, Marques, são 8 motos, vai de todo mundo, né, Martin, Bagnaia. Daqui a pouquinho vai ser moto Ducati GP. Aí sim, teremos a NASCAR no circuito, no infield de Charlotte, o famoso Roval, né? O Road com Oval lá da NASCAR, mais uma vez fechando a segunda fase, perdão, dos playoffs da categoria. Uma pista que Larson, Elliott, Bowman e Christopher Bell costumam andar bem. Não podemos esquecer do senhor Joe Logano, que costuma andar bem em circuito misto, e também de Brad Keselowski, por que não? E é nele que reza a minha aposta de Queen para segunda-feira. Pilotinho da RFK, cravando a sua posição no Round of 8, né? Porque são 4 na última prova, no Round of 8, na última fase de 3 provas da temporada dos playoffs desse ano. A NASCAR soltou o calendário com algumas poucas mudanças. Uma delas é Texas em abril. Bye bye Indy por causa disso. Então, obviamente, né, o pessoal lá do Autódromo do Texas abriu primaveraça, temperaturas amenas, dinheiro. Vem, quer mas é dinheiro. Porque nas férias, gente, tá bom, o fã vai pra prova da NASCAR, vai. Mas a gente viaja pra sei lá pra onde, na Espanha, sei lá pra onde, vai curtir frio, vai curtir sei lá o que, mas não fica nos Estados Unidos. E o Texas quer aproveitar esse movimento de sai do inverno, começo de primavera, a turma sai de casa. Não são bobo. E como a Indy não estava rendendo tanto assim em termos de bilheteria lá no Texas, as promoções da Indy era assim, você comprava 5 ingressos, pagava $70, sabe? Tipo, vem a família inteira e come cachorro-quente pra gente ganhar, não no ingresso, mas no cachorro-quente. Aí depois, a NASCAR tem mais 2 mudanças importantes. Primeiro que teremos pela primeira vez nos playoffs 2 circuitos mistos. Então, além do Roval de Charlotte, teremos o Watkins Glen como prova do playoff. E, geralmente, o Watkins Glen, tradicionalmente, era uma das últimas provas do período de classificação da temporada regular. E Atlanta, esse super speedway de Atlanta, que agora, né, não é nada parecido com que a Atlanta antiga, da primeira vitória do Harvick, que aliás o Harvick fazendo a sua última temporada também, alguém pra gente prestar atenção na corrida nesse final de semana. Mas você abre em Atlanta, depois vai para Watkins Glen e fecha com Bristol a primeira fase, com 16 brigando por 12 vagas, você quer o caos.
Simples assim. Você quer todo mundo brigando um com o outro, não tem como, gente. Vai ser uma famosa carnificina essa primeira fase dos playoffs do ano que vem. Eu que só assisto, só divertir-me-ei. Apenas me divertirei, porque eu quero é mesmo ver o caos. Simples assim. Depois dessas três, a gente tem Kansas, que aí é a prova relativamente mais tranquila em termos de briga. Aí Talladega, a loteria. Sempre tem a provinha da loteria. E depois Charlotte, fechando a segunda fase como é esse ano. Aí vem Las Vegas, que é mais ou menos igual Kansas. É a segunda prova em Las Vegas na temporada. Martinsville, que, olha, deixa eu procurar Martinsville aqui na temporada regular. Martinsville está em abril, antes do Texas, tá? A segunda prova. E de novo, né, gente? Fechar em Martinsville é aquela história do Chastain ano passado, né? Vale tudo, até que a NASCAR proibiu a manobra do Chastain ano passado, mas eu que estava assistindo adorei. E fecha em Phoenix, que assim, é um palco melhor do que Homestead para fechar o campeonato? Talvez, mas eu não gosto. E já tem uma prova em Phoenix lá no começo do ano, lá em março. Para que fazer a segunda prova em Phoenix? Tem tanto oval, mas por que não faz a final da NASCAR em Darlington? Ah, tá, a posição, tal, porque aí nós estamos falando de novembro, né? Aí tem que ir mais pro sul, né? Ou então lá pro lado dos desertos para não passar frio, porque Darlington também nessa época do ano não rola, né? Mas vamos buscar uma pistinha mais icônica para fazer isso, né? Por que não um daqueles Riverside? Nem sei se tem mais Riverside também, devia ter pesquisado, mas por que não? Pega uma pista icônica, faz uma prova. É igual, por exemplo, a Indy meteu o louco e vai fazer aquela prova no semi-quadrado com, parece como é que chama? Um banjo, a prova de Martinsville, né? O traçado do circuito. Faz alguma coisa nesse sentido, né? Pega o palco histórico e transforma na final da NASCAR. Apenas uma ideia. Eu acho uma forçação de barra. Gostava de Homestead por causa das características do circuito. Phoenix é um negócio que, principalmente depois da reforma, mudaram a linha de largada de posição, não tem mais a grama, então você tem, sei lá, 5 lado a lado, logo depois ali naquela primeira curva depois da linha de largada, né, que asfaltaram tudo pro lado de dentro, ou seja, não gosto, queria coisa melhor. Mas a nossa aposta de Queens era de Brad Keselowski. E, bom, Martin Truex Jr., abre os olhos que você corre o risco de ficar de fora da próxima fase. Escutem o que estou falando. E se Bubba Wallace vai classificar? Minha resposta é não. E quem volta? O nosso MMA do automobilismo, né? Muito bom. O World Rallycross volta na Cidade do Cabo, como é uma rodada dupla. 7 e 8 de outubro, vocês podem comprar seus tickets. Caso você planeja ir ou estará na África do Sul nesse final de semana, vale a pena comprar esse ingresso para ir lá fazer esse retorno do World Rallycross esse ano, que eles fizeram 3 provas, aí teve um incêndio lá em London Hill, na Inglaterra, aí ficamos sem a rodada de Hell, na Noruega, um pecado, e sem a rodada da Alemanha. Depois, finalmente, descobriram por que pegou fogo. Agora vão fazer rodada dupla na. Aliás, foi Suécia, Alemanha, depois da Cidade do Cabo. Depois, é, 2 na África do Sul, Alemanha e 2 em Hong Kong, que é uma pista também que tem um traçado muito parecido de onde aconteceu a Fórmula E. Vão fazer lá no centro da cidade. Eu só quero ver a vitória de Johan Christopherson nos 2 dias para a gente tocar Queen na segunda-feira. Clarrinha tá andando bem, mas não vai ser dessa vez. E você que está aí
né, nos seus litígios, fazendo como faz o Romain Grosjean, processando o Andretti. Inclusive, né, devia ter falado lá na Fórmula 1, né? Hoje foi a entrevista do nosso querido Lawrence Stroll para o Autosport, todo terno e gravata, no lobby da fábrica nova, falando: olha, eu não vejo razão nenhuma para Andretti entrar na categoria. Só assim que. Aquele famoso vocês me tem por 3 minutos, ele deu uma entrevista de 4 minutos para o Autosport. Lá foi publicada lá no Twitter, eu dei o retweet, né? Que agora é repostagem, porque é ex. Obrigado, seu ricaço sem nada para fazer na vida. Né? O hobby dele foi destruir uma rede social. E ele deu entrevista, falou: não queremos mexer. A FIA pode ter aprovado, mas se. Aí é a história da unanimidade, né? A, o Liberty Media, ele, quando quer fazer alguma mudança de regulamento técnico, aliás, quem faz é a FIA, o regulamento técnico é aprovado por unanimidade, mas o Liberty Media, quando quer fazer alguma mudança na programação da Fórmula 1, também é por unanimidade o aceite das equipes. Ou seja, vou colocar 6 sprint igual esse ano, as equipes têm que concordar. Aí monta o calendário junto com a FIA. Nesse caso, para a 11ª equipe, no caso a Andretti, que já foi aprovada, com motores Alpine/Renault, renomeados Cadillac, o Lawrence Stroll já disse não. Não sei verdadeiramente qual o receio do Sr. Lawrence Stroll que terá a Honda como parceiro em 2026. Ou seja, será uma equipe oficial da Honda que não brinca em serviço. Se o time técnico da Aston Martin não fizer o que a McLaren fez com a Honda, né, a McLaren do Bollier fez com a Honda lá em 2013, 2014, 2015, pode dar samba. Agora, esse receio é meramente, na minha humilde opinião, financeiro. Não quer dividir as fatias do bolo, porque a Aston Martin já está em quarto, né, do campeonato praticamente, mas eles vão ganhar um concorrente de peso a entrada da Andretti. A Andretti não brinca em serviço, a Andretti não é a Haas, né? E já vai ter a Audi chegando como Sauber. Aí, né, o Lauro, você falou: esse Mike Crack, esse meu time técnico, eu vou perder 2 posições, não só uma, no campeonato de construtores. E aí o Alonso até lá já vai ter aposentado. O filhão tá dando aqueles preju com gosto, né? Que quando bate também, bate. Parece aquela música do Raimundo, eu quero ver o oco, né? Carrão da Pi, quando pisava ele voava, quando ele freava ele ancorava. É o nosso famoso Lance Stroll cantando Raimundos em toda a corrida para detonar os carros. A gente volta na segunda-feira com o resumão do final de semana e mais notícias dessa Silly Season maravilhosa. Quem ficará com a última vaga do grid da Fórmula 1 em 2024? A vaga da Williams. A ver, como diria meu amigo Rogério. Grande abraço, fique com Deus. Sobe a vinheta, hoje é pacote completo. Tchau, tchau.